Bom dia, meu precioso irmão e irmã. Pela graça de Deus, mais um dia, uma noite de descanso. Que maravilha, não é mesmo? Deus é maravilhoso. Davi disse: deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Você pôde deitar, dormir, ter a graça de Deus sustentando o sono maravilhoso. Outros talvez não puderam dormir, trabalham a noite toda. Outros tiveram seus problemas, talvez enfermidades. Mas, enfim, vencemos. Foi mais uma noite ao princípio de mais um dia. Que Deus nos dê a sua graça e sustente a cada um de nós. Vamos em frente, né? Que a graça de Deus abençoe você onde você estiver, em casa, no trabalho, na rua, seja onde você estiver, que você possa sentir a presença de Deus, sabendo que Ele é o autor da nossa vida. Vamos meditar nesta manhã um pouquinho o que disse o salmista Davi. Ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Coisa boa é saber que temos luz, né? Você estava dormindo, tudo estava apagado, você estava descansando. E de repente Deus desperta cada um de nós do sono. Você abre o olho e pode ver outra vez. Talvez seu quarto escuro, não tem como você trocar a sua roupa, calçar o seu calçado. Então você acende a luz, ali fica claro e tudo fica mais fácil, não é verdade? Então nós estamos vivendo em um mundo e nós precisamos conhecer a luz. Não a luz do mundo, a luz do sol, essa você conhece a luz elétrica, a luz da lamparina, do lampião, mas há uma luz espiritual, uma luz que vem de Deus, que é para a nossa vida, é você ver além das aparências humanas, ver além do entendimento. E para ver assim, nós precisamos de Deus. E o que está além do nosso entendimento, está além da nossa consciência, esse é Deus. E Deus não é conforme a nossa consciência, Ele é conforme Ele se declara em sua palavra. E para vermos como Ele é em sua palavra, então necessita-se de fé. E esta fé que eu desejo que cada um de nós possamos alcançar neste dia, em todos os momentos, em todas as horas. Porque Deus dá a conhecer-se através da sua luz. Aquilo, trazer a luz é trazer o esclarecimento, dar-se a conhecer, né? Que também chamamos de revelação, aquilo que está em oculto e você não pode ver com olhos sobrenaturais. Então, com olhos naturais tem que ser sobrenatural. E este sobrenatural nós só adquirimos de Deus. Então, que a graça de Deus possa nos sustentar e trazer esta luz que vem através da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, esta lâmpada, esta luz, quando nós voltamos, podemos ir ao livro de Gênesis, Deus disse: haja luz. Ali Deus estava fazendo uma separação entre luz e trevas, e aquela luz que manifestou era a luz de Deus para iluminar toda aquela treva que havia sobre a terra. Então, esta luz que nós precisamos para caminhar em um dia sombrio, um dia escuro, isto falando espiritualmente, como eu disse, daqui a pouquinho o sol começa a aparecer, o brilho do sol, a luz do dia, para nós vivermos mais um dia, o trabalho e todos os afazeres de todas as pessoas. Então, que venhamos conhecer esta luz de Deus, o qual é a sua palavra, e a lâmpada para os nossos pés enquanto caminhamos nesta terra. Falando desta luz de uma vida espiritual, que você possa entender que nós vivemos uma vida espiritual, todo ser humano. A Bíblia diz que Deus é espírito, então nós só podemos servi-lo espiritualmente falando.
E quando nós não servimos a Deus espiritualmente falando, então, por outro lado, naturalmente ou espiritualmente falando, nós estaríamos servindo ao opositor de Deus. E todos sabem que o opositor de Deus é Satanás. Então é este Satanás que é trevas. Mas ele também se manifesta como anjo de luz. Ele tem a sua sabedoria, que não é fraca, é grande, mas não pode superar a sabedoria e a luz de Deus. E é justamente esta luz de Deus que traz em nós o conhecimento para discernirmos qual a verdadeira luz e estarmos bem além e acima desta luz que é manifestada, apresentada pelo opositor de Deus. Paulo relatou que ele é o Deus deste século, Deus deste mundo, e ele tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não vejam a verdadeira luz do Evangelho de Deus. Então, em João 17, 3, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 17 em diante, ou até o 19, ficou relatado assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Então as obras dos homens sempre é ruim, e estas obras ruins, a qual nós chamamos de trevas, de pecado, fora da presença de Deus, destituídos, separados de Deus, pela obra má, pensamento mau. E muitas vezes esse pensamento mau, ele está envolto de bons pensamentos e muitas vezes não tem nem aparência de maldade, mas por trás dele é uma maquinação de mal que é para matar, acabar e destruir com o homem. Agora isso nós só podemos detectar através da verdadeira fé no Evangelho, na palavra de Deus, que Deus tem manifestado para nós. Porque estas palavras que são lâmpadas, são luz. A luz, então, quando ela clareia, você pode ver onde você está caminhando e o que você está fazendo. Então, esta luz que nós precisamos, esta luz não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, que veio de Deus e o qual é o próprio Deus. Porque ele, sendo homem, quando ele estava na terra, ele disse em João 9, versículo 5, ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então nós sabemos que esse que é a luz do mundo, em João capítulo 1, versículo 1, ele disse, a Bíblia disse: no princípio estava com Deus e o verbo era... No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse Deus, no versículo 14 do Evangelho de João, diz, esse verbo que estava com Deus se fez carne. E quando ele se fez carne, é claro, era um homem, uma pessoa, o qual foi conhecido por Jesus. E ele era a luz do mundo, ele veio trazer um novo sentimento, o verdadeiro sentimento do amor, o verdadeiro sentimento de misericórdia para ajudar as pessoas. Quando as pessoas estavam arraigadas em seus próprios pensamentos e interpretações da lei, então Deus manifestou através de Jesus para mostrar um outro lado que os homens
deixara de praticar, e essa era a misericórdia. A misericórdia envolvida de compaixão, de amor. Então essa misericórdia, essa compaixão, é ter o amor ao outro, o perdão ao outro. Isso quer dizer a misericórdia. Você perdoar, amar o outro, o semelhante. E esta hora que nós estamos vivendo é um mundo atribulado. A falta de amor do lar, onde se inicia a verdadeira vida de cada ser humano. O lar é o berço, ele é onde começa a educação, o conhecimento, a formação, para que as pessoas possam viver no mundo. Então, a lealdade, o compromisso com a vida, a dignidade humana começa dentro de um lar. E hoje, tendo um lar todo esfacelado, famílias vivendo em desentendimento, a falta de amor, né? Muitas vezes a falta do amor conjugal vive a trancos e barrancos, as brigas diante dos filhos, e aquilo é o que se transmite para as crianças. Começa um lar sem princípios, um lar sem vida, isso tudo é uma escuridão. Mas quando há o verdadeiro sentimento conjugal, marital, que o marido trata bem a esposa trata bem o marido, e aquilo é passado para os filhos, aquilo traz um princípio de vida, uma verdadeira formação no caráter dos filhos, e assim obtemos verdadeiros seres humanos, pessoas boas, maravilhosas, vindo de um bom alicerce familiar. Que Deus abençoe, né, cada lar, para que haja famílias abençoadas com princípios éticos, morais e principalmente cristão. Porque sem Cristo tudo é trevas, sem Deus, sem Jesus tudo é trevas, tudo é escuridão. Então precisamos desse Jesus para nós, e quando ele vem, tudo aquilo, toda aquela obra que é mal em nós, ele vai trazendo à luz e aquilo vai se esclarecendo, então você vai se posicionando, e também como filho de Deus, você vai se posicionando com a palavra, você vai sendo posicionado por Deus, e assim você vai adquirindo o caráter, o brilho celestial, então você começa a viver como filho de Deus. E quando você começa a viver como filho de Deus, o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, de amor ao semelhante, de amor conjugal, de amor de esposa para com o marido, de marido para com a esposa, o amor para com os filhos, isso começa a fluir dentro do nosso coração. Mas quando nós tomamos Cristo, que é a luz do mundo, o qual é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés. Então ele é a luz para o mundo, e quando ele manifesta em nós, aquilo que é de errado, que é trevas, sai de nós e então começa a viver em nós esta palavra, que Deus começa a transformar o nosso coração. Então assim nós começamos a aprender a amar o nosso semelhante. E muitas vezes condenamos as pessoas, falamos mal, dentro de uma razão que muitas vezes nos é oferecida até mesmo por aquilo que cremos. Quero citar um exemplo para que você possa ver. Na Bíblia, a lei autorizava, era um mandamento de Deus, que toda mulher que fosse apanhada em adultério, que ela fosse apedrejada, fosse morta a pedradas. Então, estando Deus em carne humana ali, falando com os homens, cumprindo a sua lei, mostrando a misericórdia, ensinando a graça, a compaixão, então ele estando ali, certos homens religiosos, acompanhado de uma multidão, tomaram a mulher que foi apanhada no ato do adultério e a levaram diante da palavra de Deus
manifestada em carne, a qual era Jesus, para testá-lo e ver qual era o comportamento dele diante da lei, que autorizava que eles a matassem a pedrada. Então eles estavam rodeados de razão, amparados por uma lei de Deus que dizia que toda pessoa ou mulher que fosse apanhada no ato de adultério fosse apedrejada. Então disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei e os profetas diz que nós devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? Jesus olhou para eles, viu que eles tinham razão, eles estavam certos, corretos em seus pensamentos, mas ele não quebrantou a lei, ele simplesmente a complementou e trouxe o discernimento ao coração deles e perguntou: quem de vocês não tem pecado? Quem de vocês não fez nada de errado? Se você está totalmente certo, então lance sobre ela a primeira pedra. E abaixou-se, quando olhou não havia mais ninguém, a não ser aquela mulher. Ele disse: cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, naquele momento, ele tinha aplicado o lado que eles haviam deixado de exercer, havia esquecido, estavam baseados em uma grande razão. E a razão foi tirada do coração a fé foi tirada, a vida da palavra, da lei foi tirada. Mas naquele momento, então, o Senhor Jesus mostrou o lado da misericórdia. Ele não desobedeceu à lei, mas ele exerceu a misericórdia e disse para ela: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Então é isso, muitas vezes nós estamos em razão, querendo jogar pedras nas outras pessoas, e por razões muitas vezes religiosas. E quando fazemos isso, é falta de amor ao próximo, é falta de amor ao nosso irmão, ao nosso próximo. A primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 9, o apóstolo João disse: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, agora ele está em trevas. Quantos se declaram religiosos, que são religiosos, se declaram cristãos, falando mal do próximo, maldizendo o próximo, só porque ainda o próximo não tem luz do evangelho, ainda caminha em trevas, talvez com a sua bebida, o seu cigarro, o seu comportamento contrário à palavra de Deus. E aquele que diz cristão, em vez de ter a misericórdia, é aquele que fala mal. Isso é a mesma coisa que odiar o seu irmão. Ele ainda está em trevas também, falando do outro que está em trevas. Em 1 João 2,11, o apóstolo João diz assim: mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabendo para onde deve ir, porque as trevas cegaram seus olhos. Então aquilo que parece um evangelho verdadeiro, ainda não é o evangelho, porque as pessoas estão cegas, dizendo que amam a Deus e andam em trevas, ainda que o próprio João escreveu como é que podemos amar a Deus e odiar o nosso irmão. Como você pode amar a Deus a quem você não vê e e odiar o seu irmão a quem você está vendo? A quem você não vê, você diz que ama, e aquele que você vê, você diz que odeia.
Isso não é luz, não é essa luz que é Jesus. Jesus foi verdadeiramente o amor. Ele mostrou este amor, esta misericórdia. Então ele é a palavra, ele é a luz, ele é a lâmpada para os nossos pés, ele é a luz do mundo, ele é a luz para o nosso coração. Então, que Deus nos ajude a transformar o nosso coração. Uma transformação vindo de Deus é nós tomarmos Deus em sua palavra, e quando a palavra de Deus cai em nós, ela revela o nosso erro, as nossas obras má, as obras ruins, obras de maledicências, de falar mal e até mesmo de pensar. Quando ele vem, ele dissipa estas obras más, que você toma ele em sua palavra e você começa então a ser vivificado por Deus. Isso é conversão. Isso que é mudança de vida. Mudança de vida não é simplesmente dizer, eu creio em Jesus, eu vou à igreja, eu oro, eu canto, eu faço o que é necessário para a igreja. Isso não é cristianismo. Isso é ser participante de uma igreja. Cristianismo é ter uma vida vivificada por Deus. Quando isso acontece, então nós estamos andando sob a luz deste mundo, a verdadeira luz espiritual, na qual é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta luz que nós precisamos para nós, precisamos verdadeiros homens com esta luz para um lar cristão, e assim passe para a esposa uma verdadeira cristã, e assim tenhamos filhos cristãos, então todos baseados em um verdadeiro amor, andando em uma verdadeira luz, com caráter divino, com caráter de Deus, personalidade celestial, ou seja, as mesmas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo vivendo em nós. É isso que traz luz do mundo a nós. Quando vivemos esta luz do mundo, a palavra de Deus vivendo em nós, aí nós cumprimos o que o Senhor Jesus disse em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. E se você é a luz do mundo, você não é aquela luz apagada. Você não é a luz só quando você vai à igreja, mas e quando chega em casa é trevas e é tudo errado. Não, quando você é luz do mundo, você é exposto para o mundo, e assim Deus brilha através de você. É isto, meu amigo, irmão, minha irmã, que Deus possa trazer esta verdadeira luz, porque Deus é a luz do mundo. Como eu disse, não é apenas a luz solar a qual nós temos, pela graça de Deus, para iluminar o nosso dia, mas a luz que é Deus para o mundo, falando de pessoas, espiritual, é Deus vivendo em nós, manifestando a graça e exatidão da sua palavra, trazendo a revelação, o verdadeiro entendimento, para conhecermos esta palavra e assim vivermos amparados, guardados, libertos, livres de toda corrupção humana, a qual se transforma em pecado uma vida separada de Deus. Que Deus te abençoe. Que esta luz possa brilhar em cada coração. Que a graça de Deus te sustente. Que esta luz do mundo, que é o Senhor Jesus, possa fazer-se presente, iluminando as nossas mentes, corações, toda a nossa vida, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Deus abençoe cada lar, cada família. Uma oração, vamos orar. Bondoso Pai Celestial, é bom poder andar na luz e estar na luz.
Viver sem o Senhor é andar em trevas. Viver segundo os nossos pensamentos a respeito da sua palavra ainda é andar em trevas. O que nós precisamos é que o Senhor entre em nosso coração e o Senhor esclareça esta palavra. É isso que nos tira e nos posiciona, Pai. Nos tira das trevas e posiciona na verdadeira luz da sua palavra, do seu evangelho, para que sejamos verdadeiros e verdadeiras filhos e filhas de Deus. Abençoa cada pessoa neste dia, Pai. O que tem o trabalho, que seja abençoado ao trabalhar, o patrão seja abençoado. O que não tem trabalho, que o Senhor possa abrir a porta do emprego e abençoá-lo com trabalho, Senhor. Abençoe cada vida, que a luz do céu, a luz da sua palavra, a luz do mundo que é o Senhor, ilumine a nossa mente, o nosso coração e todos os nossos afazeres. Nos abençoe, dê graça e prosperidade, Pai, pois nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha todos um bom dia na presença de Deus.